vamos perceber e vamos descobrir que hoje nós somos o Israel de Deus. Amém, amados? Nós recebemos essa filiação, essa adoção do Pai através de Jesus. Lá em João capítulo 1, a partir do versículo 11, diz que todo aquele que nele crê recebe o poder de ser feito filho de Deus. A Bíblia diz que nós somos herdeiros e co-herdeiros em Cristo. Jesus é judeu, amém? É um descendente de Davi, é um judeu. E enfim, hoje quando o Pai olha para a terra, Ele olha a sua filiação, Ele nos vê, Ele vê a igreja, Ele vê o seu Israel. E nós fazemos parte disso, glória a Deus. Amém, amados? Nós somos o Israel do Senhor. E esse cântico, ele enaltece a importância da convivência em um amor fraternal entre o povo de Deus. O versículo 1 diz assim: como é bom e agradável quando os irmãos convivem em união. Amados, o conviver em união é algo que acho que nunca teve em toda a história tão ameaçado. Talvez em toda a história da humanidade nunca esteve tão estranha essa questão de conviver. Eu quero de alguma forma aqui ressaltar essa importância de conviver, de estar junto, do olho no olho, de estar na presença da pessoa, porque isso é bíblico. Essa bênção de Arão, por exemplo, se nós formos observar, era quando Moisés ele reunia o povo, e era tão interessante, porque a direção que Deus dá, a gente pode até depois dar uma lida lá em Deuteronômio, ou lá em Números, que fala a respeito de quando o povo se reunia, e ele liberava a bênção. Ele fala assim: você vai dar ordem para que Arão faça, você vai declarar essas palavras sobre o povo, e eu colocarei o meu nome sobre o povo, e os abençoarei. Ou seja, Deus dá uma direção para Moisés, mas Ele respalda a ação de Arão. Amém, amados? Então quando ele obedece, ele pratica esse liberar da bênção. Ele era com as palavras de Arão. Quando ele declarava as palavras, ele falava: eu virei, colocarei meu nome sobre o povo e os abençoarei. E se nós fôssemos olhar, tem muitos exemplos para falar a respeito disso. Você pegar o próprio Elias e Eliseu, a experiência que Eliseu tem. Eliseu olha para aquilo que estava na vida de Elias, e ele firma aquilo. Ele fixa os olhos em Elias e fala: eu quero algo assim. E quando ele vai fala de alguma forma para Elias, Eliseu vira e fala: eu quero uma... Porque Elias fala: para que você quer? Eu falo: eu quero uma porção dobrada do que está sobre a tua vida. Elias vira para Eliseu e diz: dura coisa pedistes, mas se quando eu for arrebatado ao céu, se estiver do meu lado, vai vir sobre ti. E aonde Elias e Eliseu estava colado na grade. Algumas vezes até Elias fala para mim: fica aqui, eu vou até ali, e depois eu volto. Eliseu fala: aonde o senhor for, estou colado, estou grudado, não saio. Amém, amados? Eu acho isso é algo poderoso. Algumas pessoas entendem isso. Eu vejo às vezes com a minha própria vida. Tem pessoas que fazem questão de estar perto, entendem que há uma transferência. Isso é real, amém? O próprio Jesus chamou os discípulos para estarem próximos dele, e esses que estavam bem próximos se tornaram os apóstolos, né? Não são poucas as vezes que nós vemos ali em Atos, Pedro e Paulo, os apóstolos, eles irem até um lugar. Deus os levava até um lugar justamente para impor as mãos, e ali era derramado o Espírito Santo sobre aquelas vidas. A Bíblia fala a respeito da unção com óleo dos presbíteros impondo as mãos sobre as pessoas. Amém? Samuel precisou ir até Davi, colocar um óleo sobre a cabeça dele. Então fala um pouco a respeito disso, a necessidade dessa convivência. Nada pode substituir isso. Estamos respeitando um tempo, estamos respeitando as restrições, os cuidados, mas nós não podemos esquecer dessa necessidade, o quanto isso é importante. Esse cântico está justamente exaltando, né, enaltecendo a importância dessa convivência. Agora, isso fala não só de estar perto, porque é diferente mesmo, o olho no olho, o que você transmite, o ambiente e tudo mais, mas fala do poder que há quando nós nos associamos, quando nós trabalhamos junto, quando há uma unidade. E é disso que Davi está falando aqui. Por exemplo, se uma pessoa sozinha fizer planos
e tentar executar um projeto, ela vai ter ali a sua capacidade, a sua inteligência, a sua habilidade, mas sozinho, todo mundo é muito limitado. Se ela consegue envolver pessoas, se um pai de família ele consegue envolver a sua família num projeto, por exemplo, a coisa muda. Amém, amados? É diferente, não se compara o que um homem pode fazer sozinho com o que uma família pode fazer sozinho. Quando eu vou ministrar casais, quantas vezes já não falei a respeito disso, né? De um só propósito, de um só sonho, de ter um alinhamento de planos, porque não dá para o homem no final do ano querer usar o 13º ou a PL que ele vai receber, ele fala, já sei, eu vou trocar de carro, eu vou fazer isso, enquanto a esposa dele está com na cabeça, fala, no final do ano, quando ele pegar a PL, a gente vai viajar, a família toda, um está fazendo um plano, outro está fazendo outro. Não tem outro resultado disso do que uma treta ferrenha no final do ano, quando ele chegar com o carro novo na garagem, o que você fez com a minha viagem? É ou não é? Tem que existir um alinhamento, amém, amados? Tem que existir um propósito em comum. Então, quando uma família se une, amados, a Bíblia fala que o trabalho de dois tem maior paga. Se o inimigo vier contra um só, esse será derrotado, não subsistirá. Mas se dois estiverem unidos ali, eles vão conseguir prevalecer, porque essa unidade, essa comunhão, o estar junto, enfim, isso é algo que potencializa a capacidade do ser humano, amém? Agora pensa comigo, Davi, ele sabia do que ele estava falando aqui. Por quê? Porque Davi foi um rei que promoveu a unidade de Israel. Israel estava dividida, eles tinham acabado de se tornar um reino. Saul teve algumas conquistas poderosas, mas trouxe muita confusão também. Quando Davi é levantado, só 2 tribos o reconhecem, que é a tribo de Judá e a tribo de Benjamim. As outras 10 tribos o rejeitaram. Mas passa-se um tempo, ele consegue promover aquela unidade em todo o reino. Então as 12 tribos o reconhecem como rei. As 12 tribos o unge, cada um dos líderes das tribos unge ele como rei sobre todo Israel. E quando Davi se torna o rei de todo Israel, ele faz com que Israel se torne poderosa. Na verdade, se torna a nação mais poderosa daquele tempo. Os povos vizinhos passam a respeitar Israel, já não querem mais atacar, já não querem mais de alguma forma ter problemas com Israel, porque entendiam como o exército de Israel, como Davi era um rei forte, como Israel se tornou um povo poderoso. Deus estabelece paz sobre aquele povo, e Davi está falando um pouco disso. Como é bom que os irmãos convivam em união, como é bom que haja toda essa unidade em todas as tribos, é o que ele está dizendo, amém? Você imagina então que se uma família trabalha, cada família trabalha por um propósito, cada um decide fazer alguma coisa, ela vai ter ali também a sua capacidade, porém limitada. Se todas as famílias de uma tribo se unem para algo em comum, para um propósito em comum, o quanto isso não aumenta a capacidade e o poder dessa tribo. Estão comigo, amados? Amém? A mesma coisa, na verdade, é o que acontece aqui. Se cada tribo está com uma ideia, cada tribo com um propósito, com uma missão, com um projeto, também vão ter a sua capacidade, mas serão limitados. Quando você une as 12 tribos, quando há essa união, quando há essa unidade, é quando ele olha e fala, quão bom e agradável, quando os irmãos convivem em união. Então, quando toda uma nação trabalha num propósito em comum, isso é maravilhoso. Glória a Deus. Estão comigo? E Davi está falando um pouco disso, e ele relaciona essa união a respeito da consagração plena. Porque o que ele ilustra aqui no versículo 2, ele diz assim, é como óleo precioso. Então ele acrescenta um adjetivo ao óleo. Não é só uma unção, mas é um óleo precioso, que é derramado sobre a cabeça, desce pela barba, a barba de Arão, até a gola das suas vestes. Eu já falei algumas vezes a respeito disso, do que é esse colete sacerdotal, do que é essa unção, mas eu vou aqui mais uma vez ilustrar para vocês, amém, amados? Por quê? Porque isso representa uma consagração do povo. Arão como sacerdote, como uma liderança, quando ele recebia essa unção, e quando Moisés também veio consagrar, era necessário que o seu cabelo fosse saturado de óleo,
viesse sobre a sua barba, a barba também ficasse saturada, né, encharcada de óleo, e isso escorresse sobre a gola das suas vestes. A gola, ela era preparada no seu peitoral com 12 pedras preciosas. Cada uma dessas 12 pedras preciosas representava cada uma das 12 tribos de Israel. Então isso representava uma consagração plena, como a presença de Deus vindo sobre toda a nação, sobre cada tribo, sobre cada família das tribos, sobre cada indivíduo da nação, sendo consagrado, estando todos diante da presença de Deus. Amém, amados? Glória a Deus. Paulo fala também a respeito de como isso é abençoador. Lá em Filipenses 2, versículo 1 e 2 diz assim: se por estarmos em Cristo, e olha que ele usa um plural, então ele está falando só dele, ele está falando daqueles que estão com ele, de todos os que são ouvintes ou leitores dessa carta. Ele diz: se por estarmos em Cristo, nós temos alguma motivação, alguma exortação em amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda afeição e compaixão, completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, e um só Espírito e uma só atitude. Amados, isso é algo que vai potencializar qualquer empreitada, até no teu trabalho. Isso favorece, quando todo mundo entende o propósito, como todo mundo entende, por exemplo, numa empresa, que o seu procedimento ali, a economia que ele faz, tudo que acontece, vai resvalar e vai resultar em bênção a vida dele próprio. Tudo anda numa outra velocidade. No reino não é nada diferente. Então olha lá, em Números capítulo 6, versículo 22, a ordem que Deus dá a Moisés a respeito dessa bênção liberada sobre o povo. O Senhor disse a Moisés, e é sobre essa bênção que Davi está fazendo referência ali. O Senhor disse a Moisés: diga a Arão, versículo 22, amém? Em diante, estão comigo? Diga a Arão e aos seus filhos: assim vocês abençoarão os israelitas. Amados, esse não é só um texto, ou mais um texto da Bíblia. Essa bênção sacerdotal, essa bênção araônica, ela é conhecida e aplicada até hoje pelos judeus. Amém? Eles entendem que há algo da vontade de Deus e algo poderoso da parte de Deus que é liberado sobre o povo quando essas palavras são declaradas. Mas enfim, é a palavra, né? A palavra ela é poderosa em si. Então ele dá ordem para que Arão e os seus filhos, como sacerdotes, quando fossem abençoar o povo, diriam assim: o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te conceda graça. O Senhor volte para ti o seu rosto e te dê paz. Assim eles invocarão o meu nome sobre os israelitas e eu os abençoarei. Quando ele fala a respeito do Senhor 3 vezes, amados, isso às vezes para nós passa batido, parece simples, mas essa aplicação e esse uso do nome Yahvé 3 vezes é algo atípico para os israelitas, até porque era um mandamento não usar o nome do Senhor em vão. Amém? Então isso fala justamente de um reforço ou de algo a respeito da bênção e da presença de Deus vindo sobre o povo. Isso traz e faz esse texto especial para o povo de Israel naquele tempo. E quando nós observarmos, são 3 textos, são 3 frases que são declaradas, e cada uma delas contém 2 bênçãos, amém? 2 elementos abençoadores. Então ele vai dizer, né, Yahvé te abençoe e te guarde. Então fala da bênção de Deus sobre a tua vida e da proteção do Senhor. No segundo versículo ele vai dizer assim: Yahvé, né, o Senhor, faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te conceda graça. Amados, esse resplandecer o seu rosto sobre ti tem muito a ver com a palavra do domingo passado, porque o fato do Senhor ele resplandecer o seu rosto está falando da glória de Deus resplandecendo sobre nós. Moisés, por isso que eu falo que o texto às vezes passa batido, mas Moisés uma vez ele diz: eu quero ver a tua face.
E Deus fala para ele: se você deixar você me ver, você vai ser consumido. O que eu vou fazer? Fica na fenda da rocha, eu vou botar a minha mão, eu vou passar, quando eu tiver de costas eu vou tirar, e você vai ver só de relance. E Moisés tem essa experiência. Quando Deus fala a respeito de resplandecer o rosto sobre o seu povo, Ele está falando a respeito de dissipar as trevas sobre o seu povo. Lá em João capítulo 1 fala que Jesus, Ele é a luz que ilumina todo homem. Ele é a luz, amados, que veio ao mundo, amém? Glória a Deus. Ele veio aonde a luz está, as trevas não prevalecem contra ela, mas a luz prevalece sobre as trevas. Então Ele está dizendo: olha, eu estou declarando a bênção de Deus sobre vocês, eu estou declarando a graça do Senhor sobre o povo, e eu estou declarando que aonde houver trevas, seja o que houver sobre a tua vida, as dificuldades que você tem enfrentado, as lutas que você tem travado, ou seja, se houver algum tipo de inimigo que estão contra vocês, o Senhor, Ele está resplandecendo o rosto sobre o seu povo, Ele está resplandecendo a sua glória sobre o seu Israel. E eu estou declarando essa palavra sobre a tua vida, que as trevas que estiverem na tua casa, as trevas que estiverem na tua família, as trevas que estiverem sobre a vida daqueles que você ama, o Senhor está resplandecendo a sua glória, Ele está dissolvendo as trevas, porque as trevas não prevalecem contra a luz. O Senhor vem sobre a tua vida, Ele dissipa as trevas e Ele te dá graça. Glória a Deus, amados. No próximo versículo, amados, entenda, tudo isso Davi estava declarando ali naquele salmo, porque ele sabia do que ele estava dizendo. Ele estava falando da unção que estava sobre o sacerdócio, que vinha sobre todo o povo. Ele usa esse texto, é importante vocês guardarem esse link, amém? Porque agora aqui no versículo 3, ainda da bênção araônica, ele vai dizer assim: que o Senhor volte o seu rosto para ti e te dê paz. Amados, presta atenção. Primeiro ele fala do Senhor resplandecendo o rosto, agora ele fala do Senhor voltar. Para o Senhor voltar o rosto, é porque de alguma forma, ou o Senhor tinha virado o rosto do povo, ou de alguma forma o povo tinha saído da direção da glória de Deus. E Ele está trazendo aqui uma palavra de misericórdia. Esse volte o rosto para ti fala de aceitação e de favor, fala da misericórdia de Deus te alcançando. Deus, Ele é rico em misericórdia. Davi sabia disso, que o nosso Deus era um Deus misericordioso e que amava perdoar. Ele escreve também essas palavras, amém? Então Ele traz isso sobre a vida do povo. Ainda que você tenha conhecido a glória de Deus, e você de alguma forma esteja se afastado desse local de bênção, tenha se afastado desse lugar onde as trevas não te tocarão, e você tenha ido para caminhos tortuosos, tenha feito aquilo que é desagradável a Deus, você é o Israel do Senhor, você é o escolhido do Senhor, e o Senhor agora, Ele volta o rosto para ti, aonde você estiver, Ele está te buscando, Ele está te trazendo do lugar de onde você nunca deveria ter saído, e novamente Ele resplandece a glória dEle sobre você, Ele volta o rosto e a glória sobre a tua vida, e Ele te dá paz. Porque não tem, amados, maior ausência de paz do que conhecer uma vez a presença de Deus e sair desse lugar. Então Deus, Ele te traz novamente para um lugar de onde você nunca deveria ter saído. Ele resplandece paz, Ele representa, Ele traz aceitação, Ele mostra: não interessa como você está, venha como estás, eu te recebo da maneira como você está. É claro que eu vou te transformar, porque é impossível conhecer da minha glória e continuar da mesma maneira, mas não me interessa quem você foi ou o que você fez. Ele volta o rosto para ti, Ele te abençoa, Ele traz paz sobre a tua vida, Ele traz paz sobre a tua casa. Estão comigo, amados? Glória a Deus. Agora, essa, amados, não é só um texto de Davi ou uma mensagem a respeito daquilo que Deus deu para Moisés e para Arão. Lá em Hebreus, nós vamos poder ler que tudo aquilo que Deus entregou para Moisés, revelou a Moisés, é uma sombra do real. Amém, amados? Glória a Deus. Então tudo isso que nós estamos vendo aqui é uma sombra do verdadeiro. Porque Deus, Ele sempre sonhou com uma nação de sacerdotes. Vocês estão comigo? Quando Deus, Ele tira o povo do Egito e os leva até Sião, para que ali Moisés receba a tábua da aliança e os 10 mandamentos. A intenção do Senhor era ter toda uma nação de sacerdócio. Eu não vou pegar todos os textos aqui, porque senão a gente vai se alongar muito, mas depois você pode conferir lá em Êxodo, Deuteronômio,
ele fala a respeito disso, que o seu desejo era ter uma nação inteira de sacerdotes. Mas quando Moisés desce com as tábuas, e as tábuas as quais o próprio, imagina isso, Deus entrega as tábuas para Moisés escritas, ele escreve com o próprio dedo aquelas tábuas. Moisés chega lá e encontra o quê? Vamos ver como vocês estão de Bíblia. Mergulhando não vale. Com essa máscara não dá para entender nada que vocês falam. Bezerro de ouro. O povo tinha feito para eles um bezerro de ouro e começam a adorar aquele bezerro. Moisés fica nervoso com tudo aquilo, quebra aquelas tábuas. Não sei como ele teve coragem, mas ele fez isso também. E a Bíblia fala que ele era o homem mais manso que teve, né? Mas deve ter perdido a paciência. Ele quebra as tábuas. Deus chama Moisés de novo no monte. Há uma situação ali, às vezes até o desejo de fulminar o povo, né? E Moisés intercede no final por tudo isso. Só que agora Deus vira para Moisés e fala: agora você vai escrever as tábuas. Vou fazer isso de novo. E Moisés entalha tudo aquilo que Deus mandou para ele, e ele desce com aquilo. Só que agora Deus muda as diretrizes, viu que não era possível. O povo tinha se corrompido, estava contaminado, tinha resquício do Egito. Enfim, não dava para levantar a nação de sacerdotes como ele queria. Ele levanta a tribo de Levi, ele faz, né, como aqueles queriam trabalhar só no cuidado com o templo. Mas aonde que Deus ele concretiza esse projeto? Em Cristo. Põe para mim 1 Pedro capítulo 2, versículo 9. Onde ele concretiza isso? Em Cristo Jesus. Em Jesus, cada um de nós somos sacerdotes. Você que é pai, acredite, você tem a responsabilidade de declarar palavras de bênção sobre a tua casa. Você tem a responsabilidade de liberar a bênção de Deus como um sacerdote, de buscar, na verdade, também receber esse óleo sobre a tua cabeça e fazer com que ele sature sobre você e chegue sobre aqueles que estão no teu cuidado, tua esposa, teus filhos, cada um, enfim, da tua casa. Receba essa unção. Essa é uma realidade, uma tarefa de um pai, amém, amados? Agora, não só de um pai, mas de todos os cristãos. Eu quero falar aqui em especial, você que é pai, você que deseja ser pai, você que já está casado, que é marido, já tem essa responsabilidade. Você que pensa em casar um dia, saiba, Deus ele te faz um sacerdote do seu lar. Você tem a responsabilidade de liberar a bênção naquele lugar, de fazer com que a glória do Senhor resplandeça sobre aqueles que estão nessa casa, de fazer com que a glória do Senhor toque, envolva e dissipe as trevas no seu lar. Você tem essa responsabilidade de fazer com que a misericórdia do Senhor alcance os seus amados, de trazer a bênção e a graça do Senhor sobre a tua casa, de fazer com que o nome de Jesus esteja sobre o teu lar. Assim haverá o nome do Senhor sobre a tua casa e Ele te abençoará, amém, amados? O que aconteceu com Arão é só uma tipificação do real. Nós temos essa responsabilidade. Estão comigo? Lá em 1 Pedro diz assim: vocês, porém, são povo escolhido, reino de sacerdotes, nação santa, propriedade exclusiva de Deus. Assim, vocês podem mostrar às pessoas como é admirável aquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Aleluia, glória a Deus, graças a Deus, amém. Então assuma essa responsabilidade, porque se você prestou atenção, eu estou usando inclusive o dia de hoje como dia dos pais para trazer essa responsabilidade, porque muitos pais têm negligenciado isso. Muitos pais acham que simplesmente ele pagar as contas, enfim, ele está em casa ali é o suficiente. Não, você tem a tarefa de trazer a glória de Deus sobre a tua casa. Você tem a tarefa de trazer a presença de Deus para os que estão ali. Só que isso não se resume só aos pais. Agora em Cristo Jesus, Deus tem a sua nação de sacerdotes. Então se você, por exemplo, é a única da sua casa, você tem essa responsabilidade, porque você tem essa glória. Você é luz do mundo, Jesus falou. Então na tua casa você tem a responsabilidade de trazer a glória de Deus.
Na tua casa você tem a responsabilidade de liberar a bênção, não ficar esfregando versículo na cara de ninguém, mas trazer a bênção de Deus. Você tem que ser aquela pessoa que faz a diferença. Você tem que ser a pessoa que traz a harmonia, não provoca a desarmonia ou a dissensão na sua casa. Você tem que ser aquele que você é diferente. As pessoas te provocam, mas elas não conseguem tirar a sua paz. Vocês estão me entendendo, amados? Amém? Cada um de nós somos a nação de sacerdotes que Deus sempre sonhou em ter. E aonde você estiver, você tem essa missão de liberar a bênção de Deus. Aonde você estiver, seja na tua casa, seja no lugar onde você trabalha, no local onde você estuda, por onde você andar. Isso foi o que Deus sempre quis, e é isso que Deus está realizando em nossos dias. Vocês já estão comigo? Glória a Deus. Agora chegamos no versículo 3 do Salmo, e ele diz assim: é como o orvalho do Hermon, quando desce sobre os montes de Sião, ali o Senhor concede a bênção da vida para sempre. Nós já falamos um pouco sobre isso, mas olha que maravilhoso. Eu nunca tinha entendido assim. Na verdade, esse texto nunca tinha saltado para mim dessa maneira, como Deus foi fazendo conexões. Mas esse Monte Hermon, que faz parte dessa cadeia de montes, próximo também a Sião, era justamente o lugar onde as águas se reuniam, a umidade se reunia, para poder alimentar o Jordão. E o Jordão, que descia poderoso, amém, irrigava em alguns momentos, inclusive algumas épocas do ano, ele alagava nas suas margens. Isso trazia muita fertilidade, irrigava todo aquele solo, e a nação dependia daquilo. A nação colhia daquele fruto. Era algo que trazia muita condição para aquele povo. Amém, amados? Agora, se você for comigo lá para Mateus 16, e vira para o irmão que está do seu lado e diz assim: irmão, a pregação começa agora. Não é brincadeira não, acabei a introdução. Eu lendo esse texto, começaram a saltar aqui alguns termos, algumas situações. E eu quero, enfim, Deus trouxe essa revelação, preciso entregar para vocês. Mateus 16, versículo 13, diz assim: chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe. Repete comigo: Cesareia de Filipe. Amados, quando eu leio esse texto, isso salta para mim, eu fico intrigado e vou pesquisar. E eu vejo que Cesareia de Filipe era justamente, ficava às margens do Monte Hermon. Ela recebe esse nome porque Filipe, que era filho do governador na região ali, Herodes, ele governava essa cidade. E ele, em homenagem a César, o imperador, dá esse nome. Então ela se torna Cesareia de Filipe, para fazer justamente diferença entre a Cesareia, porque Cesareia era uma cidade portuária extremamente poderosa na época, era um centro comercial, era uma potência naquele tempo. E para fazer essa diferença, eles dão esse nome de Cesareia de Filipe. E ela ficava justamente ali na beira, nas margens do Monte Hermon. E eu acho isso, me chamou a atenção. E me chamou a atenção o fato de, justamente no momento onde Jesus, ele chega, olha o que diz o texto: chegando Jesus à região da Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem os homens dizem que é? Quem os homens dizem que é o filho? Quem os homens dizem que o filho do homem é? É assim que está aqui na minha tradução. Agora olha que interessante, nesse local, esse filho do imperador, ele constrói um grande templo ao deus Pan. E era uma região que depois, de Davi, enfim, já próxima à vinda de Jesus, ela se torna uma região de muita adoração pagã. Então existiam, na verdade, muitos templos a muitos deuses, era uma bagunça espiritual que se torna naquele local. E ele vem e resolve homenagear esse deus Pan, Filipe, não sei, desconheço também as razões, gostava talvez dessa entidade, e ele faz um templo gigantesco. E Jesus, quando chega nesse local, ele olha para tudo aquilo,
para toda aquela confusão, aquela adoração desviada, né? Aquela prostituição espiritual que existia naquele local, diante do Monte Hermon, que era um lugar onde nascia a bênção, onde começava-se o Rio Jordão, que irrigava toda aquela terra. Jesus, que conhece, amém, amados, as palavras, ele ali, descendente de Davi, ele cresce nas escrituras, mas ele era não só instruído, porque ele com 12 anos já está lá no Sinédrio dando aula para os caras, mas ele é o próprio verbo, ele é a palavra de Deus. Então ele é toda essa realidade. É interessante porque a impressão que eu tenho é que ele reflete sobre tudo isso, sobre as declarações de Davi, sobre a realidade do Monte Hermon ser uma nascente de bênção, onde nasce ali a cabeça do Rio Jordão, um lugar onde traz toda essa produtividade, essa fertilidade sobre o povo. As palavras que Davi declara a respeito do poder que existia na unidade do povo, no fato do povo estar junto, e ele relaciona essa bênção a esse óleo que vem, essa unção, essa presença de Deus, e aonde a presença de Deus fazia toda a diferença sobre a nação. E Davi sabia disso, porque algo que Davi buscava foi sempre a presença de Deus sobre a nação de Israel. Ele foi aquele que fez tudo possível para trazer de volta. Ele resgata a Arca da Aliança, ele sonha em construir um templo para Deus. Ele, enfim, alguém que amava a presença de Deus. Quando ele estava pronto para perder tudo, até por causa dos seus erros, ele fala: Senhor, só não retira de mim o teu espírito, eu só não posso viver sem a tua presença. Davi, ele tinha essas qualidades. E, amados, a impressão que eu tenho é que Jesus está olhando para tudo isso, a respeito dessa bênção sobre a nação, a respeito da bênção dessa unidade, e a respeito de como isso torna o povo poderoso e frutífero, a importância de toda essa unidade. Porque ele cita, enfim, o texto destaca o fato de eles chegarem na Cesareia de Filipe, que mostra a questão de Monte Hermon, mas também Jesus, ele traz uma citação acerca dele próprio, feita pelo profeta Daniel. Então Jesus usa esse termo, filho do homem, amados, um termo que não foi tantas vezes usado, mas numa das primeiras vezes aqui que ele vai usar esse termo. E quando ele fala disso, os discípulos também conheciam, sabia quem tinha usado isso. Daniel veio antes de Jesus 600 anos. Abra comigo lá em Daniel, capítulo 7, versículo 13 também. E olha o que diz ali, Daniel 7,13. Na minha visão à noite, vi alguém semelhante a um filho de homem, vindo como as nuvens dos céus. Ele se aproximou do ancião e foi conduzido à sua presença. Ele, Daniel, a ele foram dados autoridade, glória e reino. Todos os povos, nações e homens de todas as línguas o adoraram. Seu domínio é domínio eterno e não acabará, e seu reino jamais será destruído. Daniel está falando de Jesus ou não? Ele tem uma clara visão de Jesus, e ele, talvez sem saber o nome ou saber quem é, ele fala: eu vi alguém semelhante a um filho de homem. E Jesus depois, 600 anos depois, está com seus discípulos, e ele usa justamente a expressão que Daniel usou para trazer à memória dos seus discípulos o texto, para mostrar do que ele estava falando. Ele olha e ele diz assim: chega na Cesareia, chega naquele local, no Monte Hermon, onde está aquela bagunça espiritual, aquela profanação, o templo do pão e tudo mais, mas um lugar que Deus escolheu para abençoar o seu povo. Ele olha para tudo aquilo, chama os discípulos à parte, lá em Mateus 16, e ele diz assim aos seus discípulos: quem os homens dizem que é o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros Elias, e outros ainda Jeremias ou um dos profetas. Mas vamos continuar lá na leitura de Daniel. Então Jesus está com tudo isso em mente, eu creio, e ele olha assim. Vou voltar lá para a visão de Daniel. Eu, Daniel, fiquei agitado em meu espírito, e as visões que passavam pela minha mente me aterrorizavam. Então me aproximei
de um dos que ali estavam e perguntei o significado disso. E ele me respondeu, dando-me a interpretação. Entenda algo, Daniel está na visão. Ele está vendo coisas que deixam ele, inclusive, com o espírito agitado, aterrorizado. Mas ele chega perto de alguém, dentro da visão, um ancião, e ele pede explicações acerca daquele cenário. Então tudo acontece na visão, amém? Estão comigo? Os quatro, e começa a receber agora a explicação. Os quatro grandes animais são quatro reinos que se levantarão na terra. Mas os santos do Altíssimo receberão o reino e o possuirão para sempre, sim, para todo sempre. Então, eu quis saber o significado do quarto animal. Ele já dá um resumo, fala, olha, no final vocês vão vencer. Parece que o ancião da visão quer tranquilizar Daniel. Fala, olha, vai acontecer muita coisa, mas no final vocês vão vencer e vão ter toda a autoridade, todo o reino. Mas ele não se contentou com tudo aquilo. Ele diz assim, então quis saber o significado do quarto animal, porque o ancião fala dos três animais. Diferente de todos os outros, e mais aterrorizante, seus dentes de ferro e garras de bronze. O animal despedaçava e devorava as suas vítimas e pisoteava tudo o que sobrava. E também quis saber sobre os 10 chifres de sua cabeça e sobre o outro chifre que surgiu para ocupar o lugar de 3 chifres que caíram. O chifre era maior do que os demais e tinha olhos e uma boca que falava com arrogância. Enquanto eu observava, esse chifre guerreava contra os santos e os derrotava. Até que o ancião veio e pronunciou a sentença a favor dos santos do Altíssimo. E chegou a hora deles tomarem posse do reino. E me deu a seguinte explicação: o quarto animal é um quarto reino que aparecerá na terra. Será diferente de todos os outros reinos e devorará a terra inteira, despedaçando-a e pisoteando-a. Os 10 chifres são 10 reis que sairão desse reino. Depois deles, um outro rei, seria o chifre que tem olho e boca, né? Um outro rei se levantará e será diferente dos primeiros. Ele falará contra o Altíssimo. E essa parte foi a que me chamou mais atenção, tá? Vou ler agora para vocês. Oprimirá os santos e tentará mudar os tempos e as leis. Os santos serão entregues nas mãos dele por um tempo, tempos e meio tempo. Mas o tribunal o julgará, e o seu poder será tirado e totalmente destruído para sempre. Então a soberania, o poder e a grandeza dos reinos debaixo do céu serão entregues nas mãos dos santos, o povo do Altíssimo. O reino dele será reino eterno, e todos os governantes o adorarão e lhe obedecerão. Até aí, glória a Deus, aleluia. Amados, nós vamos dar sequência nas palavras de Jesus, lá em Mateus 16. Mas antes, se nós observássemos coisas poucas, porque eu sei que tem muita simbologia aqui para a gente entender, mas estão tentando mudar os nossos tempos e as nossas leis. O mundo nunca teve, amados, tão, entre aspas, unido e com tanta movimentação no cenário político, acerca de 2 polos. 2 polos. Há uma discussão muito grande, mas se você parar para pensar, na verdade existe uma guerra, porque a guerra ela já mudou de campo, não é mais estar tirando bomba para todo lado, apesar do que aconteceu lá em Bangladesh. Ela é uma guerra de princípios, algo tentando dissolver os princípios, os princípios morais, bíblicos, uma cultura judaico-cristã. A cultura, ela fala daquilo que você vive. A cultura fala a respeito daquilo que o próprio nome cultura fala daquilo que você presta culto, aquilo que você aprendeu na tua casa, aquilo que você criou. A Bíblia fala a respeito disso, ensina a criança o caminho que ela deve andar, e quando ela for adulta não se desviará dele. Agora não importa o caminho, você pode ensinar um caminho bom ou um caminho ruim,
Você vai ter dificuldade de mudar depois que ela crescer. Nós vivemos hoje uma guerra ideológica, isso já está claro. Eu não sei em que proporções isso vai tomar. Na verdade, ninguém consegue entender para onde tudo isso está indo, mas eu consigo identificar que há algo muito sério acontecendo. Estão tentando mudar os tempos e mudar as leis, já estão distorcendo aquilo que é bom de mal. Existem projetos de lei para, amados, legalizar a pedofilia. Isso não é normal. Numa sociedade normal ninguém aceitaria nenhuma proposta dela ser apresentada dentro de uma assembleia. Vocês estão me entendendo? E isso chega a ser discutido, acaba sendo discutido em programas de rádio, em programas de televisão. Isso é uma loucura do que está acontecendo. Então eu começo a me assemelhar, eu começo a entender que há algo muito sério e muito importante aqui. Quando eu vejo Jesus trazer a referência a esse nome que o próprio Daniel usa a respeito do Filho do Homem, volta comigo lá para Mateus 16. E eu vejo o momento que ele está vivendo ali com os seus discípulos. Eu percebo que Jesus está falando com a gente aqui hoje. Então Mateus 16, versículo 13. Chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem os outros dizem que é o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros Elias, ainda outros Jeremias ou um dos profetas. E vocês? Perguntou ele: quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Respondeu Jesus: feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isto não lhe foi revelado por carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus. Amados, eu preciso abrir um parênteses aqui, porque Jesus só usa essa nomenclatura para Pedro duas vezes. A primeira vez é quando ele encontra Pedro. Já falei disso também em outras pregações. É quando ele encontra Pedro, ele olha para Pedro e fala: tu és Simão, filho de Jonas. Ele fala: tu será chamado Cefas. Na hora muda o nome do cara. Parece que Pedro poderia olhar e falar: mas que cara folgado. Mas entende que era o Messias diante dele. Mas a primeira vez ele olha: tu será chamado Cefas, que é Pedro. Ele já dá um nome, ele já aponta um destino profético, ele já traz um destino daquilo de quem Pedro seria chamado a ser. E agora ele já está caminhando com Jesus há algum tempo, e ele de alguma forma acessa de novo a memória de Pedro, como está dizendo assim: ei, lembra de onde eu te tirei? Lembra quando eu te encontrei? Lembra quando você estava lá, um pescador? Você era ali Simão, filho de Jonas, mas agora você é Pedro, você é Cefas. Olha o que eu estava fazendo com você, olha o que eu disse para você: você seria Cefas, um pedrisco, uma pedra, e você seria colocado sobre esta pedra, e eu vou edificar a minha eclésia, a minha igreja. Você faz parte disso. Pedro era disso que eu estava falando. É como se ele trouxesse para Pedro e estivesse associando, e ele está falando comigo hoje, e está falando com vocês hoje aqui: lembra da onde eu te tirei? Lembra da onde eu te arranquei? Eu estou fazendo você participar de algo grande, poderoso, necessário para esse tempo. Você é a minha igreja, você é a minha eclésia. A autoridade sobre a tua vida, eu coloco patente sobre os teus ombros. Há algo que só vocês poderão fazer. Amém, amados? Aplauda Jesus, mas é disso que ele está falando aqui. O texto começa a ganhar vida. Vocês estão comigo? Nenhum outro momento Jesus usou essa expressão. É como se ele trouxesse, acessasse a memória de Pedro. Lembra de onde você estava, Pedro? Olha o que eu estou fazendo com você. O propósito era esse. Abre os teus olhos e enxerga o que está acontecendo agora. O Pai já te revelou quem eu sou. Agora eu estou te revelando quem você é. E há necessidade de você ter uma revelação de identidade, amados. Mais um parênteses, mas é importante, amém? Porque quem não sabe quem é, não sabe para onde está indo. E se você não tem um propósito, um objetivo, você não sabe para onde vai. Qualquer lugar que você chegar está bom. E não é isso que Deus quer para você. Há um alvo, um objetivo específico para a tua vida, há um propósito para a tua história nessa terra. Você não está aqui à toa, ocupando espaço. Deus, Ele sonhou com a tua existência, Ele projetou a tua existência, Ele tem agregado coisas, derramado dons, talentos sobre a tua vida, e Ele quer te usar nesse tempo. Você precisa entender isso. Amém, amados? Agora você precisa, onde eu consigo entender a minha identidade? Em Cristo.
É só Ele que te revela, presta atenção. Foi Jesus que esteve com Jacó e falou: você não é mais Jacó, você agora é Israel. É Jesus que esteve com Pedro e falou: você não é mais Simão, você é Cefas. Jesus esteve com Paulo: você não é mais Saulo, agora você é Paulo. E você precisa estar com Jesus para Ele te dizer quem você é, qual é a tua identidade, o que você precisa cumprir nesse tempo, qual é o propósito da tua vida, amém, amados? Ele está falando sobre isso com Pedro. Então ele disse: Simão, espera aí, deixa eu achar aqui o texto de novo. E vocês, perguntou: quem vocês dizem que eu sou? Simão respondeu: tu és o Cristo, Filho de Deus vivo. Respondeu: feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isso não foi revelado por carne ou sangue, mas meu Pai que está nos céus revelou. E eu lhes digo que você é Pedro, e sob esta pedra, Jesus, Ele é a rocha, amém, amados? Ele é a rocha, aquele que edifica a sua casa sobre a rocha é um homem prudente, amém? Você está posto sobre mim, eu sou o seu alicerce, mas você é uma pedra sobre mim numa construção, eu estou edificando. Então tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, a minha eclésia, e as portas do Hades não poderão vencê-la. Eu lhes darei as chaves do reino dos céus. O que você ligar na terra terá sido ligado nos céus, e o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. Então advertiu os seus discípulos que não contassem a ninguém que ele era o Cristo. Até aí, amados, presta atenção em mim, deixa eu te dizer uma coisa. Isso é muito importante. Eu sempre acreditei. E quando eu fui ver o significado de igreja, eu li eclésia, eu fui buscar a tradução, eu entendi que eram chamados para fora. E o entendimento que eu tinha disso é que nós éramos chamados para fora das quatro paredes, amém? Para a gente ir para a rua pregar o evangelho. Isso inclusive me moveu muitas vezes. Sempre fui um cara evangelista, sempre gostei de pregar o evangelho. O começo da minha chamada foi assim, indo para as praças, indo para as praias, indo para os lugares pregar a palavra de Deus. E glória a Deus, porque também faz parte disso. Mas entenda, a igreja já existia quando Jesus estava falando aqui. Existiam templos que as pessoas se reuniam para pregar o evangelho, a não ser as sinagogas. O que ele está dizendo? Você está vendo essa pangeia? Você está vendo essa bagunça? Você está vendo essa loucura que está aqui num lugar que na verdade era para ser um lugar de bênção, para irrigar toda a nação? Quem vocês entendem que eu sou? Uns dizem que tu és João Batista, Jeremias, tá bom, mas e vocês? Não, tu és o ungido de Deus, tu és o Filho do Deus vivo, tu és aquele que veio para resgatar os homens, tu és a salvação da humanidade. Pedro teve a revelação. Jesus olha para ele e fala: abençoado tu és, Pedro. E todo aquele que tiver a mesma revelação, todo aquele que o Pai revelar, todo aquele que o Pai me revelar, a mim me será dado. E todos aqueles que vierem a mim, eu jamais os lançarei fora. Esta é a minha eclésia. Vocês serão a minha igreja. Vocês são chamados para fora desse sistema. Vocês não participam desse mundo, mas vocês estão sobre esse mundo. Vocês são chamados para esse sistema de pecado, para esse mundo que ingessa, escraviza as pessoas. Mas eu os coloco acima de tudo isso, e vocês estarão sentados comigo nas regiões celestiais, acima de todo principado, potestade, a todo dominador das trevas. A minha igreja vai os colocar debaixo do estrado dos seus pés. Vocês são a eclésia, vocês são chamados por Deus, os eleitos de Deus, uma nação de sacerdotes, os sacerdotes do Deus vivo, aquele que é o povo o qual o Senhor sempre sonhou em ter, aqueles que têm a revelação de quem é Cristo, o Filho do Deus vivo. Ele não é só aquele que veio para abençoar a tua casa, ele não é aquele que veio trazer a provisão sobre a tua família, ele não é aquele que veio para curar a tua enfermidade, ele é o Salvador da tua vida. Ele veio te levar para a eternidade com Deus. Ele tem todo o poder e autoridade nos céus e na terra. Louvado seja o seu nome, Jesus, nome sobre todo nome. Ele é o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Ele é Yeshua, Ele é Cristo, o Filho do Deus vivo. Xarabá,
Tu és santo, Tu és santo, Tu és santo, Deus. Há um vento lá fora, se seus olhos não se abrirem para isso, você corre o risco de ser tragado por esse vento, que quer declarar que a igreja é algo fútil e desnecessário, que as pessoas podem se chamar de igreja, se reunindo na sua casa. Eu acho isso maravilhoso, mas se a sua reunião na sua casa ela der muito certo, sabe o que vai acontecer? Você vai reunir com mais uma família. E se a sua família der, se a reunião com a tua família der muito certo, vocês trabalharem junto num propósito, vai chegar mais 2, 3 ou 4 famílias. E uma hora vocês vão ter que se organizar num lugar como esse, porque vocês são a eclésia. Não adianta você querer diminuir a força da igreja, você tem que aumentar a força dela. A unidade dos irmãos, ela é poderosa. Quando os irmãos convivem em união, é como o óleo que desce sobre a cabeça de Arão, escorre sobre a sua barba e a gola das suas vestes, e toda uma nação é abençoada. Amados, há um vento lá fora, que quer dizer que a igreja é desnecessária, quer dizer que a igreja ela é fútil. Esse tempo, essa situação, tudo conspira para isso, querendo fechar a porta das igrejas em todas as nações, em todos os lugares, proibindo as pessoas de cultuar a Deus. Culto a Deus é mandamento. Nós estamos respeitando de certa forma até quando der, porque a autoridade da igreja está sobre isso. Vocês estão me entendendo, amados? A gente está sendo educado, beleza, vamos ver até quando vai. Não vamos aceitar isso. A autoridade é dada à igreja. O que a igreja liga na terra é ligado nos céus. Há uma revolução acontecendo no nosso país, mas não é porque entrou presidente tal ou saiu presidente Y, é porque a igreja tem orado. A igreja tem orado e declarado que vai cair o principal da corrupção nessa terra já há mais de 30 anos. Isso está em pleno andamento. Nós não podemos parar de andar. Estão querendo calar os altares, estão querendo travar a oração da igreja, e não vão. Somos a eclésia. Ele nos deu autoridade, assim como o Pai me enviou, assim eu os envio debaixo do mesmo poder e autoridade. Cristo nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Eu não vou na Assembleia Legislativa, nem no Palácio do Governo, falar o que eles têm que fazer, o que eles têm que proibir outra religião. Isso não é o meu papel. Eu tenho autoridade na igreja, mas eles também não podem vir aqui querer falar que eu tenho que fechar as portas da igreja, porque aqui é a autoridade da igreja, aqueles que Deus confiou nas suas mãos. Vocês estão me entendendo, amados? Essa é a mensagem que Jesus estava dando aos seus discípulos. Vocês são a eclésia. Cada pai de família, cada sacerdotisa do lar precisa entender a responsabilidade que nós temos de trazer a bênção de Deus na tua casa e por onde você andar. A igreja, amados, ela não é descartável, ela não pode fechar as portas. É ela que exerce a autoridade. A ela foi confiada a autoridade dos Senhor. A gente não quer entrar na política, nós só precisamos orar e declarar quem é que tem que estar lá. E Deus vai colocar quem estudou, quem se preparou, quem precisa estar lá. Não precisa ser crente não, amados. Precisa ser quem Deus escolheu para pôr. Vocês estão me entendendo, amados? Amém? Agora não deixa ninguém te calar. Não deixa esse vento que tem vindo contra a igreja e contra a eclésia enfraquecer. Tá com a imagem no jeito aí? Apaga a luz aqui do altar. Quero mostrar uma imagenzinha para vocês, para a gente terminar já. Esse é um sistema que muitos ministérios usam. Se não me engano, até a Jocum usa isso. Não tenho nada contra, mas também nem muito a favor. Isso não faz parte da visão Bola de Neve, amém, amados? Mas é um projeto de influência. E a gente for prestar atenção, esse projeto de influência tem sido usado por grupos que querem estabelecer influência sobre a terra. Se você estudar um pouco sobre isso, você vai encontrar muito material. E diz assim, as 7 áreas de influência sobre a sociedade. Só de ser 7 já é interessante, né? Porque o número 7 fala do que é completo, tudo que é perfeito, tudo que envolve perfeição e
e ser completo é 7. Deus criou o mundo em 7 dias, a semana tem 7 dias, enfim. Vamos lá. Isso começa na base, na economia. Eu não quero me alongar aqui, porque tem tanta coisa para falar, mas enfim, vou tentar ser rápido. Se a gente for olhar hoje, nós vivemos algo ímpar na história da humanidade, onde os governos já não são mais aqueles que detêm o poder. Amém? O poder foi transferido para organizações. Organizações que detêm o poder da mídia e um poder econômico. Grandes corporações que têm bancos nas suas mãos, bancos mundiais nas suas mãos e tudo mais. Esses caras vão exercendo poder. Quando nós vamos subir para outro nível, nós vamos falar de arte, nós vamos falar de mídia, nós falamos de cultura. E aquilo que é a sua cultura, a cultura fala do culto. É aquilo que você vai cultuar. E amados, tem tentado, há uma força aí que a gente tenta entender de onde vem, de quem que é, mas na verdade é uma discussão unânime, querendo expulsar o evangelho, os princípios de família, de tudo isso. Dá para concordar comigo ou não? Amém? Você viu um esforço de algumas organizações cristãs querendo fazer um filme, querendo fazer uma peça, querendo de alguma forma ter um veículo de comunicação, mas no geral há um domínio aí, a gente precisa quebrar isso. A igreja foi chamada, a igreja é eclésia. Ela tem que tomar espaço nesses lugares. Se você tem um chamado para isso, começa a sonhar, deixa teu coração queimar. Vai para o meio da mídia, vai para o meio das artes, vai para o cinema, vai para os teatros, mas vai para fazer a diferença. Não vai lá para fazer papel de... Enfim, estão me entendendo, né? Vai para ser diferente mesmo daquilo que Deus te chamou. Glória a Deus. Depois você fala de governo, política. Não a igreja no governo, isso nunca deu certo. Mas a influência de princípios princípios morais. Amém, amados? A influência defendendo aquilo que nos cabe. E a educação. Eu quero te desafiar. Toma aí a decisão. Vai fazer uma célula dentro de uma faculdade. Tenta evangelizar. Vai numa federal. Escolhe uma de filosofia ou ciências sociais, psicologia. Vai lá falar de Jesus. Tenta colocar uma célula. Vai lá, pega um violãozinho, uma bíbliazinha. Vai lá. Fica tranquilo. Se você for apedrejado, Deus fala que tem um lugar especial para aqueles que forem mártires no céu. Dá para fazer ou não? Vocês estão entendendo o que está acontecendo? Porque a eclésia, ela está de alguma forma oprimida e acovardada. Você vai num ambiente desse, se sente intimidado. Mas eu quero te dizer, Deus te deu autoridade, Ele te fez assentado acima. Agora, onde que eu vou chegar? Qual que é o próximo passo? É a igreja. Posso te dar um alerta? A única barreira entre a tua família e o que estão fazendo lá fora é a igreja. Se realmente fecharem as portas da igreja, se realmente calarem a igreja, o que vai ser das famílias? Por que já não aprovaram leis como lei do aborto, como pedofilia, ou tantos outros lixos que vêm para destruir a família tradicional cristã? Cada igreja. E quando começa, a igreja faz barulho. Se a igreja parar de fazer barulho, se a igreja entrar no discurso politicamente correto, meu Deus, o que vai ser? Está errado. Homossexualismo é pecado, abominável a Deus. Deus fez homem e mulher. O corpo do homem é para a mulher, o corpo da mulher é para o homem. Está errado. Sexo antes do casamento é pecado. Quantas pessoas machucadas, feridas, quantas histórias tristes. Sexo é pecado? Não. Deus fez para o casamento. Celebração da intimidade, do amor, do companheirismo entre um homem e uma mulher. É algo que vem para edificar a casa, para edificar a família. É algo cheio de beleza. Deus está presente no ato sexual de um casal casado, debaixo da bênção de Deus. Ele está naquela comunhão. A última barreira
para destruir a família é a igreja. Você entende para ninguém que a igreja é alvo? O evangelho é alvo. Se eles conseguirem de alguma forma tirar o crédito do evangelho, fazer com que as pessoas não queiram mais ouvir o evangelho, para acabar com a família ficou fácil. Você é um sacerdote. Você foi chamado para promover a união do corpo. Você foi chamado para derramar o óleo que vem sobre a tua vida onde você vai. Você vai abençoar a tua casa. Deus vai resplandecer a luz do rosto e vai derramar a sua graça, a sua bênção. Ele vai virar o rosto sobre ti e Ele vai te trazer paz. Ele vai te abençoar. Você foi chamado para ser um sacerdote, uma sacerdotisa do Senhor. Você não é desse mundo, você é um peregrino nessa terra, você é um forasteiro nessa terra, mas você é um chamado eleito do Senhor. Você é a nação santa, você é um reino de sacerdotes, aqueles que Deus sempre sonhou. E esses sacerdotes estão no tempo deles se levantarem nessa terra com uma voz para falar a respeito do amor de Deus, para falar a respeito do sangue de Jesus que foi derramado naquela cruz, para pregar o evangelho genuíno, o evangelho que não tem leite e moça, mas ele é real, ele é saboroso, mas ele vai te dar tanto vigor, ele vai te dar vida, ele vai te nutrir espiritualmente, ele vai fazer você despertar do sono espiritual. Jesus, ele para e olha, ele está perguntando para mim e para você: quem vocês dizem que eu sou? Tem uma revelação de quem eu sou o Messias. Eu vim para tirar o pecado do mundo, eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância. Esses que entendem que eu sou, são a minha eclésia, estão acima de tudo isso. Vocês receberão a bênção da vida para sempre. Vocês recebem a bênção que está lá em Deuteronômio 30. Ele vai te abençoar, ele vai abençoar a tua entrada e a tua saída. Ele coloca a mão dele aonde está a tua mão. Ele abençoa o teu plantio, a tua colheita. Ele abençoa a cria dos teus animais. Ei, você desfruta da bênção do Deus vivo. É o óleo sobre a tua cabeça, é como o orvalho do Hermon. Você vai frutificar, você vai produzir. Aonde você envolve, aonde você passa, você vai levando vida. Você é luz do mundo, você é sal da terra. Aleluia. Fecha os teus olhos por um instante.